Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. A presença dele é tudo. Quantos amam o Senhor Jesus Cristo? Amém? Ele é tão bom. Ele é tão maravilhoso. Ele é tão apaixonante. Amém? Não há ninguém que cuide tão bem de nós como o nosso Deus. Nós estamos numa semana muito importante. Uma semana muito especial, onde nós estamos falando sobre a obra da cruz. Sobre a fonte de poder e glória que é a cruz do Senhor. Ontem... Hã? Vamos sentar aí, pastor Geraldo. Você só é mal, né? E eu tomo a autoridade que Deus me deu na sua palavra. Quero dizer a você que estava enfermo, que você não está mais enfermo. Eu decreto cura no seu corpo agora. Você que me assiste pela internet, você que é de Goiânia, de Goiás, do Brasil, fora do Brasil. O Espírito que está em mim está aí agora. E é como se eu colocasse a mão na sua cabeça e fosse transferida uma unção de cura sobre o seu corpo. E Deus restaure em você saúde perfeita, em nome de Jesus. Essas próximas semanas nós teremos muitos testemunhos de milagres, que Deus já está fazendo desde ontem. Infecções, caroços, câncer, sendo amaldiçoado, secando desde a raiz, problemas respiratórios, problemas nos ossos, no sangue, etc, etc. Problemas endógicos como depressão. Declara você curado da depressão, liberto em nome de Jesus. Livre para se sentir bem com você mesmo e para passar mais uma página da sua história. Amém. Tudo isso vem da cruz, irmãos. Tudo isso não vem de nenhum esforço, nenhum mérito, porque não existe isso em nós. Em nós cabe o corar de vergonha, diz a palavra. A palavra diz isso. A nós cabe corar de vergonha. Mas Jesus Cristo é o Filho perfeito de Deus, oferecido na cruz como sacrifício pelos meus pecados. E porque os meus pecados são perdoados, nenhuma consequência do pecado tem poder na minha vida. A pobreza não pode ficar na minha vida. A miséria não pode ficar na minha vida. Eu sou muito rico, muito próspero. Porque Ele, sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades Ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas e absolutamente mais nada, nós somos curados. Então, se você se gloria, glorie-se no Senhor. Tem um texto da palavra de Deus que eu não entendia muito. Quando Paulo diz em 1 Coríntios,
Lembrando que nós estamos em Mateus 27, versículo 51. Você pode ir abrindo a Bíblia. Mateus 27, 51. Nós vamos continuar de onde nós paramos ontem. Sobre a glória, o poder que jorra da cruz de Cristo. Amém? A cruz é a realidade que reescreve a nossa história. Ela não será, ela é. A qualquer momento você pode pegar o pincel da cruz e pintar outro quadro dessa situação. E o Senhor te diz: o que você pintar com a cruz, assim será. Porque tudo é possível ao que crê. Por isso não temas. Não temas. Crê somente. Aleluia. Eu não entendia quando Paulo disse ali em 1 Coríntios 2, ele disse assim: olha, quando eu estive entre vocês, eu estive com fraqueza e grande tremor. Eu estive entre vocês em fraqueza. E eu nada quis saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Eu não entendia isso. Porque na minha mente natural eu pensava assim: puxa, esse homem tem tanta revelação, esse homem tem tanto para ensinar, esse homem pode pregar 30 dias sem parar, que eu vou ficar sentado nos pés dele ouvindo. Eu vou dormir e acordar ouvindo o apóstolo Paulo. Tal era o nível de revelação. João escreveu Apocalipse, mas Paulo escreveu Efésios. Efésios é o Apocalipse de Paulo. É o lugar mais alto da sua revelação. Gálatas, Colossenses são vacinas, são antídotos. Romanos é toda a estrutura dorsal, toda a coluna dorsal do Evangelho. Então Paulo é um homem muito cheio de entendimento para dizer assim: olha, eu vou estar alguns dias na sua casa, mas eu não vou falar de outro assunto, a não ser de Jesus Cristo e este crucificado. Então eu descubro que eu preciso conhecer a cruz por revelação. Preciso penetrar no que estava na mente de Paulo. Eu preciso perceber o que Paulo percebia, porque era desse lugar que Paulo tirava força para qualquer situação. Era dos pés da cruz que Paulo tirava as mudanças que ele precisava, a provisão que ele precisava. Paulo chega a ser tão radical que ele diz: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina alguém que pode dizer assim: olha, eu tenho esse curso, eu conheci fulano de tal, eu viajei em 50 países, eu li 800 livros, eu tenho 7 PhDs, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho tudo que esse mundo pode dar. Mas Paulo diz assim: o que para mim era lucro, lá em Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, Paulo derrama a alma dele. Filipenses, Paulo derrama o sentimento dele. Você quer conhecer o sentimento de Paulo? Está em Filipenses. A estrutura mental de Paulo está em Romanos. As exortações de Paulo estão em Gálatas e Colossenses. A maturidade de Paulo está em 1 Timóteo e 2 Timóteo. E assim vai, cada livro tem o seu aspecto da vida daquele apóstolo que foi arrebatado ao terceiro céu. O problema dele: eu vou ser arrebatado ao quarto céu, ao quinto, ao sexto, ao sétimo. Paulo não diz que foi arrebatado ao terceiro céu porque tem 3 céus.
Isso é a teologia que diz. Eu sei lá, meu irmão, se existe infinito de céus. E eu vou passar a eternidade conhecendo os céus dos céus e os céus dos céus. Uma coisa eu sei, Jesus está exaltado acima de todo céu. Aleluia! Então Paulo conhecia muito bem o trono, como conhecia muito bem a cruz, mas ele se dedicou a pregar a cruz. Paulo não foi um homem que se dedicou a pregar o trono, como João fez em Apocalipse. Paulo não foi um homem que se dedicou a trazer as revelações lá de cima. Paulo foi um homem que se dedicou a nos ensinar uma fé simples, funcional, prática. Paulo foi um homem que nos tirou da teoria, da graça de Deus, e nos plantou na graça de Deus e diz: bebe, bebe. Paulo foi um homem que nos sacudiu e disse: chega de lei, acabou. Você não é mais discípulo de Moisés, você é discípulo de Cristo. A lei foi cumprida por Jesus Cristo, e a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. O fim da lei. Então a lei teve um fim quando Cristo veio. E Cristo em vós é a esperança da glória. Pastor, então como devo ler o Velho Testamento, se a lei foi cumprida? Querido, o Velho Testamento é riquíssimo quando você o vê através de Jesus Cristo. O Velho Testamento é riquíssimo quando a chave hermenêutica é Jesus. Quando você lê o Velho Testamento enxergando o Evangelho. Quando você enxerga aquele mar e vê ali o mar se abrindo e vendo o seu batismo nas águas, e vendo o povo entrando na terra prometida e o seu batismo no Espírito Santo, e vendo o povo expulsando os jebuseus, os girgazeus, os heveus da terra prometida, e você se vê batalhando pela sua fé para conquistar sua alma. Então você enxerga o Antigo Testamento como tipologia, você enxerga como sombra, como figura, como símbolos. O Antigo Testamento aponta para Cristo e aponta para o Evangelho. Se você tomar o Antigo Testamento e interpretá-lo como Moisés fazia, como um judeu faz, você vai errar, porque o Velho Testamento precisa ser visto à luz de Cristo. Nós não temos 66 cabeças, nós temos um cabeça, que é Cristo. Tudo converge nele, nele tudo subsiste. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele disse: eu sou o alfa, e eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. E ele disse: sou o princípio, o fim, e sou o caminho. Então Deus resumiu tudo para nós em Jesus Cristo. Você pode levantar sua mão e dizer: Deus resumiu tudo para nós em Jesus Cristo. Agora, para que você saiba como viver esse Evangelho, para que você saiba como não ser teórico, mas experimentar isso, Deus enviou o Espírito Santo. Deus te deu um presente, o dom do Espírito. E o Espírito Santo, quando entrou em você, trouxe essa língua, essa linguagem sobrenatural. Porque quando você fala em outras línguas, você libera os mistérios que estão escondidos em Cristo desde os séculos e das gerações e das eternidades e das eternidades. Quando você fala em outras línguas, você fala Cristo. Quando você fala em outras línguas, você jorra a cruz. A cruz, irmãos, foi um pedaço de madeira, literal, onde Jesus foi pregado, porque foi num pedaço de madeira literal que nós morremos. A árvore do conhecimento do bem
e do mal. Por isso, ao lado de Jesus tinha um ladrão bom e um ladrão ruim. Ali, em Cristo, no Calvário, você tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, se tornando o que ela é. Deus disse: eu crio o mal. Eu crio o mal, lá em Isaías 45. Eu faço o mal. Onde Deus criou o mal? Na cruz. Para que o mal pudesse abocanhar o mal que está na sua vida. Para que o mal pudesse destruir o mal que está na sua vida. Jesus ficou mal, para que você fique bem. Então, toda a vida espiritual precisa ser percebida através do Evangelho, da cruz do nosso Senhor. Toda a vida espiritual. Querido, se você não entender a graça de Deus, você não entendeu absolutamente nada. E se você não compreendeu a graça de Deus, porque a cruz foi um ato soberano, sem a sua participação. Ali era Deus 100% homem, cumprindo a parte do homem, e 100% Deus, cumprindo a parte de Deus. Sobrou nada para você. Ele cumpriu tudo. Se você não entender graça, se você não entender que Deus vai fazer, não é porque você faz ou acontece, Deus vai fazer porque Ele te ama. Deus vai fazer porque Jesus morreu. E o crédito veio para você. Deus faz pelos méritos da cruz. Você pode orar? Senhor, pelos méritos da cruz. Obrigado pela cura. Senhor, pelos méritos da cruz. Obrigado pela revelação. Senhor, pelos méritos da cruz. Obrigado pelo Teu Espírito. Senhor, obrigado, porque pelos méritos da cruz a Tua palavra não é letra que mata, mas é Espírito vivificante em mim. Aleluia! Aleluia! Nunca perca a cruz de perspectiva, porque se Deus vai fazer alguma coisa na sua vida por causa dela, se Deus fez alguma coisa na sua vida é por causa dela. No final você não será adorado. No final Ele será adorado. No final você não será louvado, irmão. Puxa, que homem de Deus você foi. Não, no final você vai pegar suas coroas e você não conseguirá colocá-las na cabeça, ainda que elas são suas. E se você tivesse a ousadia de colocar uma coroa na sua cabeça diante de Jesus, Ele não diria absolutamente nada, porque você conquistou elas na terra, obedecendo a Deus, andando em fé, oferecendo o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O problema é que é impossível ficar coroado na presença do Rei. Quando você está na presença dEle, você automaticamente tira a coroa e joga. Por isso que a palavra do Senhor fala sobre 24 anciãos. Pessoas maduras. Gente madura não anda coroado, anda com a toalha nas mãos, para lavar os pés uns dos outros e secar os pés com a toalha. Gente maduro não tem perspectiva de um trono aqui na terra, tem a perspectiva de uma toalha. Quem eu vou lavar os pés hoje, hein? E aí Deus usa os dons que Ele te deu. Deus usa os talentos que Ele te deu, as capacitações, as operações do Espírito na sua vida, para que você seja exaltado? Não. Para que você seja grande? Não. Para que você conquiste títulos e status religiosos? Não. Para que você se torne um servo. Talvez você seja o maior apóstolo que Deus está treinando nesses últimos dias.
Mas saiba que você não vai sair por aí se engrandecendo, se isso é verdade. Você vai sair por aí lavando os pés dos irmãos e das irmãs que estão cansados da caminhada. Jesus disse: o corpo de você já está limpo, mas os pés não. Ou seja, os pés pisam na terra e pegam poeira. Por isso, a primeira coisa que aconteceu quando Jesus morreu é que o véu se rasgou. E agora nós podemos viver lá dentro. Agora o meu problema não é entrar, meu problema é não conseguir sair. Pode aplaudir a palavra de Deus mesmo, meu irmão. Meu problema não é mais entrar na presença aqui, não tem como eu sair. Hoje a espada flamejante não impede que eu entre, impede que eu saia. Jesus disse: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. A não ser que você, por livre e espontânea vontade, decida ir embora. O Pai não fará nada, mas te aguardará. E um dia Ele dirá: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Seu lugar está aqui, sua cadeira está aqui, e esse bifão de colchão mole com cebola é seu. Manda o garfo, pega e come. Por isso, irmão, hoje quando nós pecamos, quando nós falhamos, nós não temos que fugir da presença de Deus como Adão fugiu, porque não há como fugir da presença de Deus. O salmista disse: se eu subo no mais alto monte, lá tu estás. Se eu desço no mais profundo vale, ó com quem eu encontro. Se eu subo do mais alto penhasco, é com Ele que eu encontro. Se eu desço no lugar mais baixo que o ser humano pode descer, é com Ele que eu encontro. E Ele olha para mim com olhos de fogo e diz: eu não solto você, se você não me soltar. Eu estou em você enquanto você crê que está em mim. Isso não tem a ver com pecado, com falhas, com méritos. Isso tem a ver com a minha graça na cruz do Calvário. Você é meu, e agora fica na minha presença, porque na minha presença você vai vencer esse pecado. Na minha presença você vai vencer essa fraqueza. Eu vou substituir Adão por Cristo dentro da sua alma. Eu vou substituir Adão por Cristo dentro do seu espírito. Eu vou substituir Adão por Cristo dentro do seu corpo. Que isso, pastor? Mas as trombetas não tocaram ainda. Eu não tenho corpo glorificado. É verdade. Quando as trombetas tocarem, esse corpo vai sair da corruptibilidade para a incorruptibilidade. Mas em Romanos capítulo 8 diz que se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais. Aleluia! Então Deus renova minha mente, Deus renova meu espírito e Deus sara o meu corpo. Aleluia! Aleluia! Eu posso apresentar espírito, alma e corpo íntegros na presença do Senhor, sem colesterol alto, sem triglicerídeos altos, sem açúcar alto. Meu sangue está perfeito, minhas veias estão desentupidas, meu coração, os músculos do meu coração batem com alegria. Meus hormônios fluem no meu corpo e o tornam um corpo extremamente saudável, porque o Espírito de Deus vivifica o meu corpo, vivifica o seu corpo, em nome de Jesus Cristo. Agora, a segunda coisa que aconteceu na cruz, quando Jesus morreu, é que a terra tremeu.
Primeira coisa, o véu foi rasgado. Segunda coisa, olha o que diz aqui no capítulo 27, versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou. Vamos ler o 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E a terra tremeu. Terra fala de tudo que é humano. Terra fala da sua parte, que é capaz de te dar problema. Terra é do que esse corpo que você mora foi feito. Esse corpo foi feito do pó da terra. Ainda que depois Deus soprou o Espírito, mas o corpo veio da terra. Por isso, quando uma pessoa parte para a glória, o corpo volta para o pó de onde veio, e o Espírito volta para Deus que o deu. Mas por que a terra tremeu? Porque quando você conhece o Evangelho, tudo que é humano é abalado na sua vida. Quando você conhece o Evangelho, tudo que é terra treme. Por que que treme? Porque Deus não te quer firmado na terra, Deus te quer firmado no céu. Deus nem te quer plantado na terra. Gálatas capítulo 1 diz que nós fomos desarraigados desse mundo tenebroso. Gálatas capítulo 1 diz que através da sua morte o Senhor nos desarraigou. Lá em Lucas 17, Jesus diz assim: quem disser a Nívia, quem disser a Letícia, quem disser ao Júnior, ao Geraldo, ao Alisson, não é isso que está escrito, pastor, eu sei que não é isso, mas é isso que quer dizer. Quem disser a essa amoreira, ergue-te e transplanta-te para o mar. Agora, mar não fala do que é abalável, não. Mar fala do Espírito Santo. Mar fala do céu. Oceano na Bíblia sempre tem a ver com as profundidades celestiais. O Senhor te tirou, o Senhor te transplantou você da terra. Você está plantado no mar. Jesus é que disse em Lucas 17, se alguém falar com a moreira, ergue-te e transplanta-te no mar, e não duvidar, a moreira vai obedecer. Ei, obedeça, saia da terra e vá morar no mar. Ei, obedeça, abandona aquilo que é abalável, abandona aquilo que é corruptível. A terra tremeu quando Jesus morreu. O Senhor está dizendo, filho, não fique assustado porque as coisas estão sendo abaladas da tua vida, porque só vai cair o que é abalável. Filho, não estranhe o fogo que chegou, porque só vai queimar o que é perecível. Filho, não estranhe a ardente tribulação que chegou, porque ela só vai revelar o ouro que está aí dentro, a prata que está aí dentro, as pedras preciosas. Você acha que eu não pus coisa boa aí dentro pelo meu Espírito? Eu pus. E a tribulação vai revelar. Aleluia! Então diga para 3 pessoas perto de você, deixa a terra tremer, meu irmão. Ai meu Deus, que dor é essa? Ó a terra tremendo. Ai meu Deus, meu cheque voltou. Ó a terra tremendo. Ai meu Deus, como é que eu vou cobrir o cartão esse mês? Ó a terra tremendo. Ai meu Deus, essa mulher minha, o bico dela, eu encontro com o bico dela na esquina de casa. Ó a terra tremendo. Ah, esse meu marido é um alcoólatra. Ó a terra tremendo. Ah, o meu ministério, o ministério de todo mundo rompe, o meu não rompe. Ó a terra tremendo. Querido, deixa a terra tremer, porque Deus está te transformando em rocha. Jesus disse para Pedro, você é Simão, cara. E ele realmente se chamava Simão.
Simão é algo volátil, volúvel, frouxo, mole, é como areia. Jesus diz, cara, você é Simão. Primeira vez que Jesus viu Pedro, lá em João capítulo 2, primeira vez que eles se encontraram, Jesus já profetizou, você é Simão, cara, uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo, você é o rei da inconstância, você é o pai da instabilidade, você é o senhor da moleza, seu frouxo. Aí Jesus disse assim, mas um dia você vai ser chamado de Pedro. E se passaram o tempo, até que Jesus perguntou, quem dizem o povo ser o Filho de Deus? Uns disseram que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e pipipi, papapá. Aí Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Naquele dia se cumpriu a profecia. Pedro levantou a mão e disse, eu sei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse, uau, não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro, foi meu Pai que está nos céus. Agora porque você descobriu quem eu sou, eu posso te contar quem você é. Você não é Simão, você é Pedro, você é pedra, você é rocha. O autoconhecimento não está em você, está em Cristo. Eu vou repetir isso. O autoconhecimento não está em você, está em Cristo. Ao olhar para Jesus, você está olhando para você mesmo. Ao olhar para você, você está olhando para Adão. Eu estou me analisando muito ultimamente. Para com isso. Ultimamente eu estou fazendo uma autoanálise profunda. Uau! Você vai chegar a péssimas conclusões. Eu estou tendo que fechar para balanço. Eu estou tendo que fazer uma análise de mim mesmo. Querido, você não é chamado para se analisar. Você é chamado para conhecer Jesus Cristo. Você é chamado para contemplar o Senhor, para ver Jesus. É vendo o Senhor que você se vê. É contemplando o Senhor que você se conhece. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aleluia, meu Deus. Eu vou criar um ser igual a mim. É o que Deus fez. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eles vão ser igual a nós. Eles vão estar no mesmo patamar. Eles vão ter a mesma natureza. Vai ser diferente dos animais. Vai ser diferente da criação. Vai ser diferente dos minerais, vai ser diferente da tabela periódica. Não haverá tabela periódica capaz de defini-los, porque eles sairão de mim. Eu vou soprar eu mesmo para dentro daquele pedaço de barro. Aleluia, aleluia. Eu vou soprar eu mesmo para dentro daquele pedaço de barro. Eu vou tirar um pedaço de mim e colocar dentro desse barro. E quando eu olho para você, eu não vejo sua carne, eu me vejo em você. Ei, filho, quando eu olho para você, eu não vejo Adão, eu vejo Cristo. Quando eu olho para você, eu não contemplo a sua carne, eu contemplo o meu espírito. Eu contemplo a natureza que eu pus aí dentro. Eu consigo olhar para você e me ver em você. E isso me satisfaz, isso me agrada. Por isso os verdadeiros adoradores não adoram na carne, nem na alma. Eles adoram em espírito e em verdade. Eles adoram pela fé. Eles não adoram na carne,
eles não dançam na carne, eles não profetizam na carne, eles não pertencem à carne, eles se movem no Espírito, eles profetizam no Espírito, porque o que está em Deus está neles. Isso é tão forte que Paulo chega a dizer: ei, 1 Coríntios capítulo 2, nós temos a mente de Cristo. Aí você vai caminhando no livro, ele diz no capítulo 12, ei, nós somos o corpo de Cristo. Aí você vai caminhando no livro, ele diz, ele é o cabeça, e você é algum membro desse corpo. E ele continua no livro, dizendo, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, dons de curar, governos, socorros, variedade de línguas, interpretações de línguas. Ali não está falando de línguas para edificação, ali está falando do ministério de intercessão. Pessoas que são separadas para viverem gemidos no Espírito. Pessoas que são ungidas por Deus e levantadas por Deus para estarem diante do trono, gemendo, gestando, gerando. Elas não entendem o parto que estão sempre sentindo, elas não entendem a gestação que estão sempre passando, elas não compreendem a mudança hormonal no espírito, é porque elas não são apóstolos e profetas, elas são intercessores. Irmão, não há nada que nós precisamos mais hoje do que um exército de intercessores, porque um exército de intercessores levanta o mover profético. O exército de intercessores libera a graça de Deus, e a graça de Deus liberada traz o ministério profético, restaura o ministério profético, e o ministério profético restaurado, restaura o ministério apostólico, e o ministério apostólico e profético restaura o reino. Ana significa graça. Ana gerou Samuel. Samuel é um profeta. Graça é o que os intercessores concebem dentro de si. E eles não conseguem parar de orar até aquele encargo sair deles. Eles são capazes de passarem uma noite chorando e gemendo e gritando, orando em outras línguas. Eles têm variedades de línguas. Eles têm variedades de línguas. Eles se pegam falando em línguas que nunca ouviram ninguém falando, porque eles não estão se edificando, eles estão sendo colocados por Deus entre alguém e o inferno, entre um país e o inferno, entre uma igreja e o inferno, entre a vida de alguém e o inferno. Deus, através de um intercessor, pode fazer qualquer coisa na terra. Então saiba, intercessores não movem Deus, é Deus que move intercessores. Intercessores movem Deus, não. Deus. Quem que eu vou colocar na brecha, hein? Quem que eu vou colocar na brecha? Encontrei, você. Aí Deus tira um encargo, um espírito, um DNA, uma unção, e derrama naquela pessoa. E aquela pessoa se coloca na brecha. O juízo viria, mas por causa da intercessão, o juízo é transformado em avivamento. O juízo é transformado em livramento. Não vai ter mais acidente, não vai ter mais morte, não vai ter mais suicídio. O intercessor entrou no meio. Receba essa palavra. A palavra diabo significa aquele que se mete no meio. A
A palavra diabo é aquele que um dia o diabo se meteu no meio entre eu e Deus. Sabe o que Deus faz hoje? Levanta intercessores para se meter no meio entre eu e o diabo. Aleluia! Diabo significa aquele que penetra. Um dia o diabo penetrou e me separou de Deus. Hoje Deus usa intercessores para penetrar e arrancar o diabo do caminho. Senhor, levanta intercessores no Brasil. Levanta intercessores nas nações. Levanta intercessores nessa igreja. Levanta intercessores para a vida no Espírito. Senhor, que Dave Robertson seja atingido por essa intercessão. Que o mais novo convertido que está recebendo essa visão seja atingido pela intercessão. Senhor, que intercessores se levantem e façam a terra tremer. Não é fácil ser o intercessor porque ele não aparece. O intercessor não é conhecido pelos homens geralmente. O intercessor é conhecido pelo inferno e pelo céu. Porque o negócio dele não é resolver nada com os homens. O negócio dele é resolver as coisas no reino do Espírito. Você vai contender com o intercessor, você vai perder seu tempo. Ele vai dizer para você: querido, me perdoe, eu não tenho tempo para brigar com você. Eu tenho uma briga muito maior. Cara, assim, por favor, vai brigar com outro. Vai discutir com outro. Meu negócio é com o diabo. Meu negócio é contra principados e potestades. Você está aí com mimimi, você está aí com tititi. Você está querendo discutir comigo por que a bateria do sei o que lá, por que essas luzes são azuis, por que não são vermelhas? Cara, me dá um tempo. Você está lutando uma guerra natural, temporal, eu estou lutando uma guerra eterna. Intercessores são pessoas que não têm mais uma madeira na mão. Eles têm espadas nas suas bocas. Eles têm a couraça da justiça. Eles calçam os pés com a preparação do evangelho da paz. Eles carregam o escudo da fé. Seus rostos são como de leões. Como os gaditas, exatamente. Eles são gaditas espirituais. Eles têm rostos como de leões. Eles sabem quem são, eles sabem quem Deus é, eles sabem quem Jesus é, eles sabem que os anjos e arcanjos, e querubins e serafins são. Eles conhecem o Espírito Santo e a voz de Deus, e eles conhecem o inferno e sabem que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, quando Jesus morreu, o véu se rasgou, e nós podemos morar dentro da arca. A arca fala da Nova Jerusalém. Dentro da arca, você encontra tudo que existia dentro do jardim do Éden. A arca, ela tem o poder de transformar qualquer lugar em Éden. Se você tem a arca na sua vida, você tem o poder de transformar sua família no Éden. Se você tem a arca na sua vida, você tem o poder de transformar aquela igreja no Éden. Se você tem a arca na sua vida, você tem o poder de transformar aquela empresa no Éden. E a sua missão na terra é exatamente morar na arca e levar tudo que diz respeito a você lá para dentro.
Porque lá estão as tábuas da lei, aquele que era. Lá está o maná escondido, aquele que é. E lá está a vara de Arão que floresceu, aquele que há de vir. Na arca você encontra quem era, quem é e quem há de vir. Quem era, quem é, quem há de vir. Quem era, quem é e quem há de vir. Aleluia! Por isso o Senhor te diz, chega de viver no átrio, se orientando pela luz do sol natural, entra no santo lugar. Aprenda a ser orientado pelo candelabro, ou seja, aprenda a viver pela convicção da fé. Seja dirigido pela luz do candelabro à mesa dos pães e coma minha carne, coma minha palavra. E ao se alimentar na mesa dos pães, você será dirigido ao altar de incenso, porque você vai queimar de oração, você vai queimar na confissão da palavra, você vai queimar no louvor, na gratidão, sairá incenso, e quando você menos perceber, sua alma está subindo no incenso, sua alma está sendo salva, no incenso da adoração, no incenso da confissão da palavra, você está reprogramando a sua mente, sarando suas emoções, dando um destino celestial para a sua alma. Estar no altar de incenso é dar um destino celestial para a nossa alma. Estar no altar de incenso é dar um destino celestial para a nossa alma. A Bíblia diz que o incenso são as orações dos santos. Quando você está lá no altar de incenso, é porque você já passou pelo candelabro, você já recebeu revelação, você já enxergou, você não tem escama mais nos seus olhos. Quando você está no altar de incenso, você já passou pela mesa dos pães e comeu. Você está alimentado, fortalecido, para ficar no altar de incenso, adorando, confessando a palavra, intercedendo, orando em outras línguas, hora após hora, queimando incenso, querido, todo o tabernáculo, ele tem dois cheiros muito fortes. Todo o tabernáculo é marcado por duas fragrâncias. Primeiro, o cheiro de carne queimada. Cheiro de churrasco. Lá do altar de holocausto, onde queima a carne. Aquele cheiro entra lá dentro do tabernáculo. Não se assuste se Deus está assando a sua carne pela mortificação do espírito. Mas você não tem só um cheiro de carne queimada. Tem especiarias. O incenso era feito de especiarias. Então é uma mistura de morte e ressurreição subindo ao trono. Aleluia! O tabernáculo tem uma atmosfera de morte e ressurreição. O tabernáculo tem uma atmosfera de morte lá do holocausto e de ressurreição lá do altar de incenso. E nem sempre é fácil distinguir, porque os cheiros se misturam. Quando você olha para um homem de Deus, você não sabe se ele está morto ou se ele está vivo. Quando você olha para uma mulher de Deus, você não sabe, acho que ele morreu, acho que ele está vivo, ele morreu. Na verdade, ele morreu e ele ressuscitou. E ele agora está oferecendo a sua alma em adoração. Do santuário do meu espírito, eu venho a ti para oferecer a minha alma.
em adoração do santuário do meu espírito. Eu venho a ti para oferecer a minha alma em adoração. Não há nada como tu, Senhor Jesus. Não há ninguém como tu, Senhor Jesus. Por que no Antigo Testamento o altar de incenso é encontrado no santo lugar e no Novo Testamento o altar de incenso é encontrado no Santo dos Santos? Em nenhum lugar do Antigo Testamento você encontra o altar de incenso no santo lugar, no Santo dos Santos. Preste atenção nisso. Em nenhum lugar do Antigo Testamento você encontra o altar de incenso no Santíssimo. Você só encontra ele no santo lugar. Mas quando o escritor de Hebreus, em Hebreus capítulo 9, vai descrever o tabernáculo, ele vai falando, e ele diz assim: e no Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de incenso e a arca. Porque o véu se rasgou, meu irmão, e você foi arrastado para a presença de Deus. Você não pertence ao Santo dos Santos, mas Deus te arrastou para lá. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Você não pertence ao Santo dos Santos, mas Deus te arrastou para lá. Pode ler Hebreus capítulo 9. Lê lá em Hebreus. Você não vai encontrar o altar de incenso no santo lugar onde ele pertencia. Na nova aliança a gente não está no santo lugar, nós estamos no Santo dos Santos. Yes! Aleluia! Note, nós estamos essa semana indo passo a passo, estudando com os irmãos o que aconteceu depois que Jesus morreu. Você pode ler em casa depois o capítulo 27 inteiro. Você vai ver a sequência de acontecimentos. Ontem nós falamos sobre o véu que se rasgou. Hoje nós falamos sobre a terra que tremeu. Amanhã nós vamos falar das rochas que se fenderam. Por que o véu se rasgou? Porque ele te diz: eu não te solto mais. Por que a terra tremeu? Porque ele te diz: o que é abalável, abalado será. Mas o que é inabalável, inabalado ficará. O que eu comecei, eu terminarei. Porque eu não sou Deus que começo e deixo pela metade. Você é minha obra, você é meu quadro, você é minha obra-prima, e eu vou terminar na sua vida a obra que eu comecei. Agora, por que quando Jesus morreu, aqui diz: fenderam-se as rochas? Espera aí, nós não acabamos de dizer que terra virou rocha? Nós não acabamos de dizer de que Simão virou Pedro? Areia virou pedra, areia virou rocha. O próprio Simão, escrevendo a sua carta, ele diz: achegando-vos para ele, a pedra que vive, vós também
pedras que vivem, oferecendo a Ele sacrifícios espirituais. A terra virou rocha, mas a rocha se fendeu. Então você vai entender, meu irmão, que por mais... eu não vou é para amanhã, mas eu vou começar. Você vai entender, meu irmão, que por mais que Deus te transformou de terra em rocha, você precisa continuar quebrantado, para que a água flui do seu interior. Por mais que você foi amadurecido, te cabe humildade. Por mais que você foi nas profundezas, abaixe sua cabeça e levante as suas mãos e dê a Ele toda a honra e toda a glória. Por mais que você conheceu os mistérios escondidos, Deus precisa fender a rocha, Deus precisa ferir a rocha, para que da rocha não saia soberba, para que da rocha não saia o orgulho, mas que da rocha saia água. Espera aí, mas eu fui transformado de algo mole em algo duro, eu estou firme, mas agora eu estou jorrando de novo algo mole. Não, não. Você está jorrando o poder criativo do meu Espírito, porque todo aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Quarta coisa que aconteceu, manda eu parar, gente. Abriram-se os sepulcros. Depois que Jesus morreu, está escrito aqui, ó, verso 52, abriram-se os sepulcros, a cruz te dá poder de ressuscitar qualquer coisa que esteja morta. Agora, e muitos corpos dos santos que dormiam, ressuscitaram e, saindo dos sepulcros, 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 saindo da religião, saindo do sistema, saindo das doutrinas humanas, saindo da mentira, saindo do engano, saindo da morte, saindo dos sepulcros. Depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mas isso aqui nós vamos deixar para amanhã. Esse apareceram a muitos, porque isso tem a ver com a sua vida. Deus é assim com você. Deus te puxa, te treina e te manifesta. Aí Deus te puxa de novo, te treina e te manifesta. Aí Deus te recolhe novamente, muda sua roupa e te manifesta. Aí Deus te pega de novo, te esconde e te manifesta. Aí quando pensa que não, você acha que a sua agenda vai lotar, Ele te tranca dentro de um quarto e te puxa de novo. 2 anos depois, Ele te envia. Vida ressurreta é uma vida misteriosa, onde você vai aparecer a muitos, mas não a todos, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aleluia! Jesus disse, havia muitas viúvas no tempo de Elias.
Mas Elias só apareceu para a viúva de Sarepta. Deus é assim. Não é porque Deus faz acepção de viúvas. É porque Deus não encontra qualquer viúva que vai pegar o último azeite e a última farinha e vai dar para o profeta. Acreditando numa palavra de Deus, porque Deus falou para Elias: pode ir para Sarepta, porque eu ordenei uma viúva que te sustentasse. Por que Elias encontrou aquela viúva? Porque ela cria que Deus podia usá-la do nada para sustentar a sua obra. O Senhor te diz: você não precisa de nada, você só precisa de uma palavra para sustentar a minha obra. Aleluia! O profeta chegou, ela já tinha ouvido a voz de Deus, porque Deus falou para Elias, quando a fonte de Querite secou: eu ordenei uma viúva. Quando Elias chegou, ela já sabia. Aí Elias falou: eu estou com fome. Aí a alma dela falou mais alto: pois é, só tem aqui um pouco de farinha e de azeite. E eu vou fazer um pão aqui, a gente vai morrer. Mas Elias foi ousado. O Senhor te diz: quando eu te enviar no lugar, seja ousado, porque é na ousadia que eu opero milagres. Milagres não acontecem para quem sente arrepio. Milagres não acontecem para quem sente frio na barriga. Milagres acontecem para quem crê e anda em ousadia e intrepidez. Os milagres moram na casa da dona intrepidez e da sua ousadia. Irmãos, eu fico imaginando quanta fé aquela mulher precisou reunir para pegar o último e fazer para o profeta. Mas quando ela voltou na botija, estava cheio de azeite. Na outra botija, estava cheio de farinha. Sarepta significa fusão. Repita isso comigo: Sarepta. Fusão. Diga assim comigo: Sarepta. Fusão. É onde eu e o meu noivo nos casamos. E eu não sou viúva mais. Elias nunca teve nada com ela, mas para todos os modos, Deus estava se casando com ela, através de Elias. O Senhor te diz: eu quero te usar para me casar com as pessoas. Eu quero te usar para entrar em fusão com as pessoas. Eu quero te usar para encontrar as viúvas dessa terra. Aleluia! Diga assim comigo: o véu se rasgou, a terra tremeu, os sepulcros se abriram e os mortos, faz assim, ó, saíram do sepulcro. Você não sai do sepulcro não para você ver, viu? Fala assim: e os mortos saíram dos sepulcros e apareceram a muitos. Tem muita gente esperando a sua manifestação, irmão. Tem muita gente aguardando que você chegue lá.
Você é uma flecha que está sendo entesada. E o Senhor vai soltar essa flecha. Você será lançado na mão onde a sua alma programou, onde o seu espírito programou. Porque a oração em línguas desprograma a alma e programa o espírito. Deixa a mente infrutífera e o espírito frutífero. E você frutifica amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E eu vou terminar te perguntando: o que são os frutos do Espírito? Ou melhor, o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito são condições do reino que aparecem em você. Não é alegria, não, é uma alegria que arrebenta com a tristeza. Não é paz, eu estou na paz. Não, é uma paz que destrói as tempestades. Fulano é tão bondoso. É uma bondade que arrebenta com o câncer, arrebenta com qualquer tumor, qualquer enfermidade, qualquer malignidade. A bondade de Deus em você vence tudo que é maligno. Você acha que o fruto do Espírito são sentimentos? Alegria. Que alegria. Paz. Eu estou na paz. Parece que fumou né? Está na paz. Isso não é paz não, meu irmão. Isso é sono. Tomou Rivotril. Está na paz? Não, a paz é um fruto que governa a tempestade. O fruto do Espírito são condições do reino, que ao se manifestarem, te dão poder de domínio. Vamos terminar aqui, levanta a sua mão e diga: o fruto do Espírito são condições do reino. Irmãos, Deus me ensinou isso há muitos anos atrás. Confia em mim, levanta a sua mão e diga: o fruto do Espírito são condições do reino, que quando se manifestam, me dão controle sobre tudo que é oposto. O que é oposto à alegria? A alegria vence. O que é oposto à paz? A paz vence. O que é oposto à bondade? A bondade vence. O que é oposto à mansidão? A mansidão vence. Chega um ponto que você tem domínio próprio. Nem afundar na água você afunda. Você anda sobre as águas. Você diz para o seu corpo: você não vai afundar. E ele não afunda. Por isso são 4 dimensões. Ande no Espírito, seja guiado pelo Espírito, frutifique no Espírito. E por fim, viva no Espírito. Porque o Espírito não é o que você tem, é quem você é. Você não tem Espírito, você é Espírito. Você pode dar um glória a Deus bem forte? Eu terminei, só vou ver aqui amanhã onde eu parei. Vocês me fizerem ir adiante. Vocês estão com muita fome. Não, eu só vou ler, não vou pregar. O centurião, escuta, estou terminando. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Amanhã a gente continua. Quem quer viver no poder da cruz? Quem quer morar na cruz? Quem quer ser um pregador da cruz? Quem quer ser um pregador puro do Evangelho? Irmãos, a igreja precisa ouvir o Evangelho puro.
de Jesus Cristo, que proclama a cruz do Calvário como uma obra consumada e feita, e a ressurreição de Jesus Cristo como a restauração de todas as coisas, na sua glorificação e na descida do Espírito Santo. Aleluia. Gerald, quem trouxe a sua oferta pode colocar aqui, pode colocar no bolso do seu irmão, pode fazer o seu depósito. Pessoal da internet, preste atenção, eu estou conectando-me com os meus filhos na fé. Então, aqui online, ao vivo, eu estou dando meu telefone. Meu telefone é 629-8223-1222. Deusidete vai colocar aí meu telefone, 629-8223-1222. Se você é filho dessa visão, filho do hora após hora, filho da fé, filho da graça, filho do evangelho simples, se você quer se reconectar novamente com a alegria da salvação, me procure, vamos caminhar juntos e vamos incendiar o Brasil com o verdadeiro evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você for meu filho na fé, me procure. Convido o povo para jantar lá no café. Curada ontem. Aleluia, foi ontem. Glória a Deus. Esse aqui tava no sangue puro ontem, arrancou. Estava no sangue puro. E desinflamou, assim, isso aqui é pequeno para vocês, mas eu tava dilatada, assim. Voltou normal. Normalzinho. Perfeito. E a Vanessa foi curada também. A Vanessa foi curada também. Uau. Coisa loucura. Não, tem uma unção de cura fluindo pelos 4 cantos do Brasil e do mundo. 4 anos com uma dor de cabeça. Nunca mais vai ter, viu, Vanessa? Dor de cabeça, quem vai ter é o capeta ao ver sua vida. Hoje ela não sentiu, ela não tava nem dormindo. Uau! Uhul! Graça e